Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês o tutorial de um cut crease aberto, com uma pegada artística, um olho colorido, com muito brilho. Eu espero muito que vocês gostem. Então quem ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita, se inscreve, deixa seu comentário, seu like. Se não gostou, dá o dislike, que também me ajuda da mesma forma. Compartilhe esse vídeo para me ajudar no crescimento do canal e ativa as notificações. Clica aí no sininho para você receber em primeira mão todas as atualizações aqui do canal, combinado? Então vamos para o vídeo de hoje. Agora eu peguei o corretivo da Maquiê na cor Snow e esse pincel da Ariana e venho recortando, né, delimitando aqui a sobrancelha dela, e o que sobra de produto eu vou espalhando pela pálpebra móvel e pela pálpebra fixa dela. Agora eu vou usar esse primer, é da Urban Decay, o nome dele é Eden, e eu aplico um pouquinho dele ali na pálpebra móvel dela, bem pouquinho mesmo. E agora eu venho com um pincelzinho, esse da Dye Makeup, e venho espalhando esse primer por toda a pálpebra dela, a pálpebra móvel, né, essa que movimenta, e a fixa, que é a pálpebra que fica fixa ali no olho, né? A gente tem a móvel e a fixa. Espalho nas duas, ó, espalho por toda a pálpebra dela, dando leves batidinhas para deixar essa pálpebra bem sequinha e pronta para receber as sombras. A gente vai trabalhar com sombras coloridas, então é bem importante que essa pálpebra esteja bem sequinha. Agora, com esse blush da Poá, nessa tonalidade rosinha, um pincel bem fofinho, eu vou aplicar aqui nas têmporas dela e vou entrar um pouquinho na pálpebra móvel e fixa dela. Vou fazer tipo um Vzinho aqui, ó, nas têmporas e entrando um pouquinho na pálpebra. Esse blush, né, pode ser uma sombra também, ele vai me ajudar no acabamento. É bem legal fazer esse truque quando a gente vai fazer um olho mais esfumado, alongado. Vou aplicar também um pouquinho aqui no cantinho interno do olho dela. Vou usar essas duas paletas, a paleta da Ludorana e a paleta a Carnival. Vou usar esses dois tons de laranja. Como eu não gostei do mais escuro e nem do mais claro, então queria um tom intermediário, eu resolvi misturar os dois. Eu vou fazer um pontinho bem no centro da pálpebra dela e um pontinho no cantinho interno do olho dela. Pego no pincel como se fosse um lápis de escrever e venho ligando um pontinho ao outro, sempre pegando sombra aos pouquinhos, retirando o excesso dessa sombra do pincel para não cair no rosto dela, né, na pele que já está pronta, e venho fazendo movimentos de vai e vem, sempre com muita leveza na mão. Eu pego bem próximo assim do pincel para que eu tenha bastante precisão. Venho colocando sombra aos pouquinhos, até eu ver que pigmentou bem e que já chegou na tonalidade que eu queria. Agora, com o que sobra aqui no pincel, ó, eu vou levando para o final da sobrancelha dela e arrasto um pouquinho lá para fora, só com o restinho que tem no pincel. Eu vou intensificar bastante esse cantinho interno até a metade da pálpebra, né? Da metade para o final, eu só arrasto. Agora, eu vou pegar o tom de amarelo, mesma coisa, pego os dois tons de amarelo ali, e agora eu venho esfumando as bordinhas do laranja. Eu já pigmentei bem a minha sombra principal ali, que é o laranja, né? Então, agora eu venho com a amarelinha só nas bordinhas, criando uma nuance de cor aqui, né? Fazendo uma transição bonita entre as duas. No finalzinho, eu só arrasto o que sobra no pincel ali de sombra, eu arrasto para fora ali da sobrancelha, para criar esse efeito bem alongado na nossa sombra. Agora, com esse pincel P16 da Maria Margarida, eu vim nesse tom bem marsala da paleta, e agora eu venho bem no côncavo dela, demarcando bem o côncavo, né? Para depois, quando a gente fizer o recorte, ele apareça bem, ele realce bem esse recorte aqui. Venho e aplico no cantinho interno e levo até a metade da pálpebra. Intensifico bastante essa cor, né, para deixar aqui o nosso recorte bem em evidência depois. Então, venho e pigmento bem, e depois só com o que sobra no pincel, eu arrasto ali, só que agora só até a sobrancelha dela. Não vou levar essa cor escura
para fora da sobrancelha, só até ali vai ser o meu limite. Ó, venho, deposito bem e agora eu vou esfumando as bordinhas. Com esse mesmo pincelzinho, com a mão bem levinha, venho só nas bordinhas e depois eu dou uma leve arrastadinha ali pra fora. Só que eu não arrasto tanto como as outras cores, né? Eu arrasto mais até o final da sobrancelha ali. Só pra criar mesmo um degradê entre essas cores. Agora eu voltei com o pincel anterior e as sombras laranjas e venho melhorando aqui a nossa transição. Agora eu peguei o pincel da Ico, esse é o 030, e um pouquinho de sombra amarela, dando ali nosso acabamento. Vou usar essas sombras, uma sombra cremosa e a marca é Color Make. Eu vou pegar esse laranjinha e vou fazer o recorte do côncavo dela com esse produto. O pincel que eu tô usando é Ariana e eu venho dando carimbadinhas. Eu encosto o pincel e puxo, encosto e puxo, encosto e puxo, sempre com a pontinha do pincel. E aí eu vou fazer todo o contorno do côncavo dela. Eu venho limpando agora o nosso recorte aqui, ó. Volto, vou dando puxadinhas, vou consertando. É muito importante você ir fazendo os dois olhos ao mesmo tempo. Pede para ela abrir os olhos, confere se os dois estão, né, no mesmo formato. Agora eu peguei um pincel de aplicação de sombra e vou vir aplicando, depositando aquela sombra laranja que a gente usou, a primeira cor que a gente usou ali no côncavo, agora eu venho depositando aqui no recorte que a gente fez. Então, ó, vou depositando ela por toda a extensão do recorte que a gente fez. Esse pincel que eu tô usando é um pincel de aplicação de sombra da Michele Palma. Ó, venho dando batidinhas, depositando essa sombra, deixando ela bem pigmentada, porque aqui nós vamos criar uma fitinha. Então, olha só, é bem fácil de fazer. Puxei a pálpebra dela ali para eu ter mais espaço e venho depositando a sombra, acompanhando todo o recorte que a gente fez. Vou levando aqui até o finalzinho, dou só uma leve puxadinha com o pincel para não ficar marcado. Agora, eu peguei o corretivo da Maquiê, o Snow, e venho fazendo mais um recorte. Agora, eu vou fazer a fitinha. Olha só, eu venho só carimbandinho, né? Eu encosto o pincel e puxo, encosto e puxo. Venho limpando. É muito importante que você tenha uma toalhinha para você ir limpando o pincel, né? Para a tua pálpebra não ficar ali toda manchada. Então, limpo o pincel, pego um pouquinho mais de corretivo e venho fazendo o meu recorte. Essa fitinha você vai fazer de acordo com o espaço que você tem aí da pálpebra da sua cliente, né? Se ela tem uma pálpebra bem grandona, você pode fazer até uma fitinha mais larga. Como a minha não tem um espaço muito grande, então eu vou ter que fazer uma fitinha aqui não muito larga. E aqui no finalzinho, ó, eu venho recortando ali. No finalzinho eu dou uma inclinadinha, levando em direção à sobrancelha. E depois vem com o pincel só limpando a pálpebra dela. Sempre com um pouquinho corretivo, né? Sem diluir, com ele bem sequinho. Para que essa pálpebra não fique melecada e depois craquele toda a sombra que a gente vai depositar. Agora, eu peguei aquele tom de marsala bem escuro da paleta que a gente usou bem no côncavo e venho depositando no cantinho interno do olho dela. Esse pincel é o 907 da Macrylan, venho dando batidinhas, depositando essa sombra no cantinho interno do olho dela. O cut, eu já falei pra vocês, né, é bem importante que você venha fazendo os dois ao mesmo tempo, para você deixar os dois iguais, né, para não deixar um diferente do outro. Aplicou de um lado, vai pro outro, faz a mesma coisa. E aqui eu já venho esfumando as bordinhas, ó. Eu aplico dando batidinhas e aí eu esfumo as bordinhas. Aqui nós vamos criar um degradê inverso, né? Vamos começar do escuro e terminar lá no clarinho. Então, venho aplicando aqui essa sombra só no cantinho interno do olho dela, 1/3 mais ou menos,
com essa sombra escura. Agora, eu peguei a sombra laranja, esfumando as bordinhas desse Marsala. Venho depositando e na bordinha eu faço movimentos de vai e vem para criar aqui uma nuance, né? Aquele mesmo pincel que a gente usou para aplicar o laranja no côncavo, eu venho com ele agora e vou aplicando aqui na pálpebra móvel dela. E entre uma sombra e outra, eu faço movimentos de vai e vem para criar um degradê entre elas. E olha só, já tá quase finalizada aqui a nossa pálpebra. Agora, eu vou pegar uma sombra bem clarinha, esse branquinho da paleta da Atelier Paris, a mesma que a gente usou para preencher a sobrancelha dela. Agora, eu vou pegar esse tom bem clarinho e vou aplicar bem aqui no cantinho interno do olho dela, com o pincelzinho da Michele Palma, que nós usamos para aplicar o laranja. Eu limpei ele e agora eu venho aplicando essa sombra bem clarinha aqui no cantinho interno do olho dela. Levo um pouquinho ali na lateral do nariz, crio um pontinho aqui de iluminação. Agora, eu peguei um pouquinho de cola da NYX e apliquei em cima dessa sombra clarinha. E agora, eu vou vir com o pigmento. E vou aplicar aqui bem nesse cantinho interno do olho dela. O pigmento que eu tô usando é o Reflects Gold da MAC. Eu venho e deposito ele em cima da colinha. Então, eu apliquei a sombrinha branca, depois eu vim com a cola da NYX e agora eu venho com o pigmento Reflects Gold da MAC para criar um efeito. Agora, eu vou usar esse glitter, o glitter malta da Fandi. Peguei um pincel e vim depositando cola da NYX, dando batidinhas em cima da sombra. Eu preciso vir com a mão muito levinha para não estragar a nossa sombra, né? Então, eu venho com movimentos de batidinhas, movimentos leves e rápidos. Depois, eu venho com o pincel depositando esse glitter em cima da cola que nós acabamos de aplicar. Não espera essa cola secar, aplicou ela, você já vem com o glitter em cima. Esse glitter, ele é flocado, ele é bem grande, então ele precisa que a cola esteja bem úmida para ele grudar. Se você esperar um pouco, a cola vai secar e ele vai cair todo da pálpebra dela. Para colar pigmentos e reflexos, a cola tem que estar tem que estar quase seca. Para colar glitter mais grosso, a cola precisa estar molhada. Agora, eu peguei o delineador líquido da Tracta e vou fazer um tracinho aqui, como se eu estivesse fazendo um delineado gatinho. Eu venho com o pincel deitadinho e levo até o último cílio dela. Ó, agora eu vou fazer um delineado gatinho, bem fininho, aqui no cantinho do olho dela. Saio ali do encontro da linha d'água superior com a inferior, vou levando em direção à sobrancelha e vou fazer um gatinho aqui, um traço bem fininho, porque a pálpebra dela eu não tenho muito espaço para trabalhar, né? Então, eu preciso fazer um gatinho aqui bem fininho. Antes que esse delineador seque, eu vou pegar aquele pincel de esfumar da Michele Palma e venho nas bordinhas desse delineador e vou esfumando. Não pode deixar esse delineador secar, ele precisa estar molhadinho para você conseguir dar esse efeito aqui no finalzinho, né? Esse efeito de esfumado. Então, você vem com movimentos de vai e vem. Agora, eu fui na paletinha, peguei aquela sombra laranja da paleta da Bruna Tavares e esfumei a bordinha desse delineador só para dar acabamento. Apliquei cílios postiços nela. Esse cílio que eu tô usando é os cílios Glamurosa da minha coleção. Eu coloquei 2 cílios Glamurosa para dar esse efeito bem dramático aos olhos dela. Colei com a cola da Atelier Paris. E agora eu vim com o delineador da Tracta, dando acabamento ao delineado, né? Para deixar ali a raiz dos cílios bem pretinha. Nessa maquiagem, eu não iluminei o ponto alto da sobrancelha dela, porque eu iluminei o cantinho interno, então achei que ia ficar muito brilho. Mas, se você quiser, você pode colocar também uma sombra iluminadora ou um pigmento, um reflexo ali no ponto alto, que vai ficar incrível.
Usei nos lábios o gloss Brigitte da Bruna Tavares. E nossa maquiagem ficou assim, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo.